Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E neste Soundbite damos as boas-vindas de novo à Helena Pereira. Viva, Helena! Olá, viva! Já tínhamos saudades, Helena. Bem-vinda de volta. Muitas saudades, Lena. Já estou destreinada. Estás Não, nada. vais ver que não. E temos também a Ana Salopes. Viva! Viva, Ruben. Ana e Helena, hoje temos uma estreia neste Soundbite, porque Sebastião Bugalho assumiu o cargo de porta-voz do PSD e o primeiro assunto que traz para a ordem do dia são os números da imigração. Isto depois do Instituto Nacional de Estatística ter revelado na semana passada que já não somos 10 milhões, agora sim somos 11 milhões e qualquer coisa, muito à custa da imigração. Vamos ouvir o Sebastião Bugalho, no porta-voz do PSD, a pedir para os antigos ministros do PS virem dar esclarecimentos. Os números não nos dizem o que é que foi feito ou deveria ter sido feito para proteger os serviços públicos e o Estado português e a coesão social portuguesa de um aumento populacional daquela dimensão. Portanto, parece-me claro que há responsabilidades a apurar e que há explicações que estão por dar. Isso parece muito claro. Ana, o que é que te pareceu esta... Em primeiro lugar, isto do PSD, quer beliscar o PS, parece-me, através destes números da imigração, parece que é uma boa arma de batalha para o PSD fazer frente a quem agora está a liderar as sondagens, o PS. Eu acho que foi um péssimo começo para Sebastião Bugalho, porque se alguém achava que Sebastião Bugalho não era um elemento, um símbolo da cheguização do PSD, fica completamente descalço. E esse facto é um símbolo, porque Sebastião Bugalho vai na linha do ministro Leitão Amaro, que disse que se os números tivessem continuado a subir como subiram entre 2021 e 2024, qualquer dia seriam os imigrantes metade da população. Obviamente que isto é xenófobo, e Sebastião Bugalho quase quer uma comissão de inquérito ao governo PS para explicar como é que deixou entrar tantos imigrantes. E é inacreditável porque Sebastião Bugalho faz uma coisa, fala de coesão social, portanto ele diz que os imigrantes ameaçam a nossa coesão social, mas depois perguntam-lhe se acha que há imigrantes a mais e ele já não responde. Portanto, eu acho que este arranque de Sebastião Bugalho foi péssimo, foi xenófobo. Eu sei que Sebastião Bugalho nem é xenófobo, mas está a entrar na linha, ou seja, a onda, como há uma onda xenófoba e essa onda o PSD abraçou-a, Sebastião Bugalho abraça. E isto enfim, é um bocado triste. O que é que ele quer? Ele quer uma comissão de inquérito, quer chamar ao Parlamento os ministros do PS. Quer dizer, daqui a bocado temos André Ventura a sugerir a comissão de inquérito. Eu acho que é o que ele está a abrir portas para... E depois, o ridículo disto é que os imigrantes, é evidente que há uma questão com os serviços públicos e essa questão não deve ser desprezada. Agora, se estes imigrantes não tivessem chegado, os imigrantes estão cá para trabalhar. Os imigrantes não vieram aumentar os preços da habitação. Quem veio aumentar os preços da habitação foram a quantidade de pessoas com maiores meios estrangeiros e que começaram a comprar, desataram a comprar casas em Portugal porque era um excelente investimento. Não foram os pobres dos imigrantes a comprar casas em Portugal, ou melhor, foram imigrantes ricos, mas não é esses que o Sebastião Bugalho está a atacar os imigrantes pobres. E isso é absolutamente chocante. E se não tivessem entrado estes imigrantes todos, quem é que estava a cuidar de idosos? Quem é que estava a tratar de crianças? Quem é que estava nos hospitais? Quem é que estava na Glovo a entregar comida, ou a conduzir Ubers? Na agricultura, na construção. Quer dizer, este discurso de Sebastião Bugalho é um discurso que está a atravessar a Europa toda, portanto ele não é original nesse aspecto, mas é um discurso que vai deslaçar de facto a Europa, porque como a Europa não tem filhos, como a Europa pode acabar, porque qualquer dia não tem filhos, não tem pessoas para trabalhar, se a guerra aos imigrantes, que Sebastião Bugalho protagonizou esta manhã, continuar. E isso acho absolutamente lamentável. A Susana Peralta tem um texto excelente do Público, a sua última crónica, em que fala de contas de merceeiro, e onde explica que mesmo que o PIB diminua, porque está a haver, enfim, no espaço público uma grande demagogia à volta desta questão, se o PIB diminuiu ou não diminuiu por causa do número de pessoas, não quer dizer que as pessoas... O PIB per capita, claro. Não quer dizer que as pessoas não estejam melhor.
e efetivamente eu gostava de saber, se não tivesse quem é que estava a trabalhar no turismo, que é uma das indústrias nacionais. É dizer, é penoso estar a ouvir estes discursos do governo do PSD, que enfim, já não falamos do Chega, porque nós ainda acreditamos que o governo e o PSD não são o Chega, embora muitas vezes pareçam, e cada vez pareçam mais. De facto, choca-me que Sebastião Bugalho esteja neste momento a protagonizar mais um momento de Chega do PSD. Helena Pereira, parece-te que o PSD está a tomar a atitude certa em relação a isto? Acho que parece-me que há realmente várias divisões no governo e no PSD, porque nós temos realmente Sebastião Bugalho a fazer uma intervenção muito parecida com as intervenções de André Ventura, em que chama o Parlamento, muitas vezes faz a mesma coisa, que é chamar um rol de ex-ministros ao Parlamento para dizer que a culpa é deles. Este governo está há 2 anos em funções. Eu acho que já o país todo percebeu que realmente o governo de António Costa não olhou para a questão da imigração como deve ser. Eu acho que já toda a gente percebeu e que o fim do CEF foi um desastre total. E, portanto, não faz muito sentido insistir nisto, a não ser realmente para chatear José Luís Carneiro, que está a viver uma fase boa como líder partidário. E, portanto, como foi ministro da Administração Interna, o PSD acha que faz moça de vir falar nisto. Mas o que a gente sabe ao mesmo tempo é que acho que não é muito consensual de qualquer forma isto no governo, porque nós vamos ter esta posição, porque nós vamos tendo sinais muito diferentes. Do lado, nós sabemos, por exemplo, Paulo Fernandes, que está responsável pela reconstrução da zona de Leiria, a pressionar o governo para que aumente, há uma falta de mão de obra e é preciso haver mais imigrantes a entrar. Castro Almeida, por exemplo, é muito sensível a esse argumento. Que há uns tempos, quando entrevistámos no Público o Ministro dos Assuntos Parlamentares, o Carlos Abreu Mourinho, já nessa altura ele dizia que esta medida ia ser calibrada de forma que a chamada Via Verde, pudesse no futuro vir a mudar para abranger ou para trazer com mais facilidade mais imigrantes. Portanto, há aqui uma vontade, não é, de Luís Montenegro, porque este é o canal direto para o porta-voz do PSD, portanto nada que ele diz não é dito sem o aval ou sem a intenção de Luís Montenegro, mas realmente há aqui numa altura em que há outros assuntos realmente mais importantes. Passado uma semana, ainda por cima, os números do INEM foram conhecidos já fez uma semana. E agora, nesta altura, é que o PSD marca uma conferência de imprensa para dizer que quer chamar os ex-ministros e que esse é que é o grande problema. Para beliscar as jornadas parlamentares do PS também, aproveita. Foi só para isso, foi só para marcar, exatamente, para marcar o dia que arrancavam as jornadas parlamentares do PS e que arrancaram realmente com José Luís Carneiro a dizer que o governo, e acho que tinha razão, que o governo que está em contramão vai ter que fazer uma marcha atrás porque está ao contrário, em sentido contrário das preocupações das pessoas. Se nós formos ver a história da imigração e do aumento da imigração e ver o que é que está a acontecer na Europa, Portugal está a acontecer aquilo que está a acontecer um pouco por todos os países da Europa e não é em Portugal que está o ritmo de entrada de imigrantes está a crescer mais. E, portanto, se nós olharmos isto para o conjunto da Europa, nós estamos praticamente iguais à Espanha nesse nível e países como a Áustria, como a Alemanha, estão muito à frente de Portugal. E, portanto, até a questão da habitação, os últimos dados mostram que a comunidade brasileira, que é a maior comunidade de imigrantes, está a sair de Lisboa e cada vez mais está a subir o número de imigrantes brasileiros em Braga, precisamente porque perceberam que é incomportável, como toda a gente, o preço das casas em Lisboa. E, portanto, os próprios imigrantes não estão a contribuir para o aumento. Quer dizer, eles estão a espalhar-se um pouco pelo país, como é natural, em função do custo de vida em Portugal. Em alguns casos estão a fazer reviver o interior, não é? Exatamente. E há escolas, é bom lembrar isso, há escolas que estão a reabrir porque há crianças, filhos de imigrantes. Alguns deles vieram pequenos, outros nasceram cá, entretanto. E há sítios em que isso é possível, aumentar o número de crianças e de reabrir escolas naquela zona de Estarreja, do Distrito de Aveiro. Nós já fizemos reportagens sobre isso. E, portanto, esse lado também, eu acho que cada vez que se fala de imigração também deve-se mostrar um bocado o retrato todo, não é? Mas o PSD não está interessado nisso. Se quer, desculpa lá interromper-te, Helena, mas eu sinceramente acho que isto foi uma manobra de propaganda, tendo em conta aquela semana trágica que foi o PSD com o chumbo do pacote laboral
e depois ter negociado a prestação social única com o Chega e depois à última hora ter que se virar para o PS porque o Chega também roeu a corda mais uma vez, e que foi tudo tão mau, e como os números das sondagens do PSD está mal nos números das sondagens, eles acham que a imigração é um assunto que lhes pode Queima o fazer... PS, que queima o PS, é o que eles acham, sim. E eu acho que isto é apenas uma manobra, apenas demagógica, populista e má. Um discurso anti-imigração é um discurso mau, mal dado. Cá fica o primeiro soundbite da semana. Um beijinho. Até amanhã. Beijinhos, até Até amanhã. amanhã, beijinhos. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.